O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A solenidade de hoje, Pentecostes, é uma solenidade que faz fechar um ciclo litúrgico. 50 dias celebramos as festividades pascais, e ainda está no meio de nós o Círio Pascal, representando Jesus ressuscitado. E existem dois momentos do Pentecostes, mas não é só um, em Jerusalém, no cenáculo, não. São dois momentos importantes na festa de Pentecostes, e que os textos nos inspiram e nos ajudam a compreender o que é Pentecostes e a ação do Espírito Santo em nós e a sua vinda sobre nós. Reparem que no Evangelho de João, Jesus entra onde estão os apóstolos e deseja a paz aos apóstolos duas vezes. Então, para receber o Espírito Santo é preciso estar em paz. Se não tiver em paz, não é Espírito Santo, porque a paz é que faz com que os dons se aflorem. A paz interior. E este momento de João não tem os povos, não tem os pagãos, não tem línguas. É um momento íntimo com os apóstolos. Primeiro é preciso receber com intimidade o Espírito. Juntos, os apóstolos estão juntos, então Jesus diz a eles: recebei o Espírito Santo. Olha, mas como se depois em Atos vai vir sobre eles o Espírito Santo? É dois momentos. Aquele momento que nós estamos com o Senhor,
que o Senhor sopra sobre nós o Espírito. Digamos que é um momento interno da igreja. Ninguém pode oferecer o que não tem, meus irmãos. Se você não tem paz, se você não tem piedade, se você não tem sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, como você vai oferecer? A gente só oferece o que tem, mesmo que seja muito pouco, mas é digno oferecer o que se tem, e não contar com o que não se tem. Então, no oferecimento, porque Pentecostes é festa dos dons, aí acontece este oferecimento de Jesus aos discípulos, o dom maior do amor e da paz. Recebei o Espírito Santo para levar os discípulos a motivação interior para estarem fortificados para o anúncio. Aí sim vem o mandato de Jesus: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoardes, eles serão retidos. Mandato para toda a igreja, missão da igreja: perdoar ou reter, perdoar ou reter, perdoar ou reter. Não é missão única de um, missão de todos: perdoar ou reter. Depois, então, a segundo momento, lá nos Atos dos Apóstolos, já é outro evangelista, que quer dizer que o Espírito Santo, esse texto muito conhecido, quando chegou o dia de Pentecostes, Pentecostes já existia, porque era uma festa que se fazia 50 dias depois da festa da Páscoa, quando Moisés desceu do monte Sinai, com a lei, e todos começaram a oferecer dons. Esses dons eram em forma de frutos da colheita, trigo, e assim oferecer, partilhar os dons. Mais que oferecer é partilhar os dons. Se você tem sabedoria e guarda para você, que adianta a sabedoria? De nada vale. Se você tem a ciência e guarda para ti, que adianta a ciência? De nada adianta se guardas para ti. Se você tem a piedade e guarda só para ti, do que adianta a piedade para ti sozinho? Dons oferecidos para o bem comum. Então ali em Pentecostes, aí Lucas vai chamar isso de um poder, uma força, e vai chamar de estrondosa força, que impele a igreja, a comunidade, que agora não mais o Espírito está só dentro, o Espírito começa a subdividir-se em formas de línguas de fogo, que significa não uma língua só, mas em muitas línguas de fogo. Para quê? Porque o Espírito, ele faz com que multipliquemos os dons. O fogo é multiplicado, e o barulho, quando ouviram, juntou a multidão. Olha, aqui tem uma multidão. Em João não tinha multidão. O texto diz, uma multidão, quer dizer, agora para fora o Espírito. O Espírito não pode ficar só aqui dentro, o Espírito tem que ir lá para fora. Você tem que sair daqui e elevar a força do Espírito, e ir para a missão fortificado pelo Espírito Santo. O cenáculo, a igreja, o ambiente eclesial é para fortificar no Espírito, não é para dividir o Espírito. As línguas são subdivididas, mas são de tamanhos iguais. Quem tem a ciência não significa que é melhor de quem tem a sabedoria ou a piedade, ou assim sucessivamente. Dom nenhum é melhor do que o outro, ou deve sobrepor o dom que o outro tem, e ninguém deve sobrepor o dom que tem sobre o outro, dizendo, eu tenho a piedade, você não tem, então você tem que ter piedade. Ei, você não pode distribuir os dons. Quem oferece os dons é o Senhor. Nós o recebemos e partilhamos os dons.
A nossa missão é receber, cheios de paz, acolher e fazer com que os dons sejam manifestados no meio de nós, a partir da vivência da caridade. E a vivência da caridade requer muito mais do que os 7 dons. Os 7 são para significar que são milhares, milhões, infinitos dons que não se esgotam nunca. Então, 2 momentos: o momento interno e o momento externo. A igreja precisa, a comunidade que se reúne para celebrar a fé e celebrar o dia de Pentecostes, necessita de internamente esse convívio no Espírito Santo, cheios de paz, para transmitir depois, de modo, cada um do seu modo, como Deus achar melhor, fazer a transmissão, mas nunca desligado do momento da paz, em que Jesus entra e diz: a paz esteja com vocês. Porque não se pode compreender que uma pessoa diz: estou cheio do Espírito Santo, e admitir que Jesus é o Senhor, se não estiver cheia de paz e do Senhor Deus. Quem dá a verdadeira paz é Deus, e é de Deus que recolhemos essa paz e fazemos com que ela se transforme cada dia, digamos assim, em atitudes de paz. Na convivência fraterna, diariamente, o defensor, para nos defender, o advogado, assim, paráclito, advogado, a palavra paráclito, espírito paráclito. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é contra a igreja toda, é contra o corpo místico de Cristo, não é contra ela ou contra mim, ou uma palavra ou outra que você disse que é pecado contra o Espírito Santo, não. O pecado é quando você agride o corpo inteiro, quando você quer desfazer todo o bem que a comunidade produz, você quer trabalhar contra a vida comunitária, você quer trabalhar contra os atos, as ações de Jesus. É pecado contra o Espírito, porque você está agredindo aquilo que é o grande dom do Espírito, que é a comunidade de fé reunida. Aí é pecado contra o Espírito Santo, sim, que é com a comunidade que o Espírito, nós e o Espírito Santo, disse Paulo em Antioquia, nós e o Espírito Santo, não sozinhos, mas nós estamos dispostos. Então, assim, esse dia bonito de Pentecostes, para que cada um faça com a língua de fogo que tem no seu coração. Se ela não estiver acesa, procure acendê-la. Se ela estiver querendo apagar, joga gasolina, está caro, mas então joga querosene, álcool, mas faz alguma coisa para poder a chama. Mas sabe o que acende a chama mesmo do Espírito? É o amor, é a elegância do amor, é mais que o amor, é ser elegante no amor. A gente fica com raiva, a gente fica bravo, a gente esbraveja, a gente pula, a gente xinga. Aqui ninguém xinga, né? Em Maruípe todo mundo é santo. Então, mas o que está lá dentro, que nós recebemos do Pai, do amor, ele está ali. Às vezes ele está meio apagado, com as cinzas em cima da brasa, mas é preciso amor. E retomando este amor, você vai soprando a brasinha. Daqui a pouco você tem novamente uma chamazinha, e depois você tem logo uma grande fogueira do Espírito, e você ilumina com essa força do Espírito, de tal modo, que não precisa mais do que isso, ir além do que isso, com essa força do Espírito que todos têm. E eu admiro algumas pessoas que acham que o outro não tem o Espírito Santo, aí eu fico bravo, aí eu peco contra o sujeito, porque você não pode fazer isso.
Não cabe a você dizer quem está ou não está com o Espírito. Se bem que algumas manifestações não são do Espírito, são contra o Espírito, parecem ser do Espírito, parecem benignas, mas são malignas. Parecem benignas, mas são malignas, e não tem nada a ver com o Espírito Santo, e elas às vezes encantam, mas é aquele encantamento que logo passa, porque logo depois vem o desencantamento. Eu considero isso com a grande amizade. E agora na porta da igreja, a Ivone falou assim para mim: vem ajudar a fazer os tapetes. É um encantamento que ela tem por causa de Maurinho, não é? Um encantamento, né, Ivone? Que não acaba. Vocês sabem que Maurinho está como ele está, né? Mas está no meio de nós, então o Espírito e a verdade. Estou dando um exemplo. O encantamento não acabou nela. Eu achei bonito isso. Encanta que você venha ajudar a fazer confeccionar os tapetes. Aí eu brinquei com ela: eu vou viajar, porque eu estou sabático agora. Então o Espírito encanta. O que é do Espírito te encanta, o que não é do Espírito desencanta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.